Opa, aqui é o Paulo Ricardo, presbítero da Igreja Bíblica Brasileira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui para meditar sobre a Palavra de Deus. E eu queria começar falando para você sobre leis de trânsito. Lembra aquelas leis de trânsito que não pegam? Nossa, no Brasil nós temos várias leis de trânsito que simplesmente elas não pegam. E por que essas leis será que não pegam, né? As pessoas não aplicaram, simplesmente não caiu no gosto da população, ou em algum ponto as leis elas não tinham muitos fundamentos, não tinha muita aplicação àqueles tipos de lei, né? Por exemplo, alguém cismou um dia que tinha que usar um kit de primeiros socorros dentro do carro, mas a grande maioria da população nem sabe utilizar um kit de primeiros socorros, talvez não tenha isso na sua própria casa. Por que as casas também não receberam um kit de primeiros socorros nas suas próprias casas, mas e sim no carro, obrigaram simplesmente a população a receber esses kits médicos, né? Então existem várias leis de trânsito, nós temos leis na nossa legislação, temos leis para todas as áreas da nossa vida, nós temos cercados e regrados por leis, né? Aí na sua cidade, onde você está vendo a gente agora, você tem as leis de trânsito, por exemplo, uma grande confusão é a lei sobre os radares. Tem cidade que estipulou que o radar tinha que ter para todos os lugares da cidade. Tem cidades que tiraram, tem cidades que os radares são móveis, tem cidades que eles são fixos, mas escondidos. Enfim, cada um foi criando a sua própria necessidade, a sua própria realidade. Mas as leis estão lá e a população cabe a ela cumpri-las. Mas o problema é que muitas leis elas simplesmente não pegam, né? E assim como nós temos as leis físicas, essas leis que regem o trânsito, regem a regra que nós devemos ter como conduta de vida, de respeito à cidadania, respeito ao próximo, enfim, leis trabalhistas. E hoje em dia temos leis que protegem os trabalhadores e as empresas. Sempre temos leis, né? Mas infelizmente aqui no nosso país muitas leis que não pegam. Por exemplo, a mais recente aí que eu me lembro no carro ter que andar com o farol ligado todo o tempo todo. Depois eles viram que era um exagero, aí passaram a mandar a lei agora como se fosse só na autoestrada, enfim. Mas eu particularmente acabo não conhecendo alguém que foi multado por não estar cumprindo essa lei. Então temos aí essas leis que simplesmente elas não pegam. Mas da mesma forma que existem leis que não pegam, também existem, o que eu quero te falar sobre essas leis que não pegam e que pegam, enfim, que nós temos todas essas leis. Mas nós temos as leis espirituais também. Você sabia que nós temos leis espirituais que também nós estamos sobre o domínio dessas leis? Porque assim como nós temos as leis de trânsito, as leis da cidadania, nós temos as leis da física. Por exemplo, se eu pegar aqui um objeto, um mouse aqui na minha frente, e simplesmente eu soltar esse mouse aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair, porque é a lei da gravidade. Você não está vendo essa lei, você não enxerga essa lei, talvez você simplesmente não entenda essa lei como ela funciona, que massa atrai massa na proporção, matéria atrai matéria na proporção das massas. Eu lembrei agora da época da escola, e talvez a gente não enxergue e não entenda essa lei, mas ela está aí e ela existe. Assim também eu queria te falar sobre as leis espirituais, e é isso que nós vamos falar um pouco agora. Bom, falando sobre leis espirituais, existem várias leis espirituais que nos regem também nesse mundo. O problema é que, por que algumas leis espirituais parece que não pegam, né? Simplesmente elas estão aí, elas existem, mas elas não pegam. E por que será que isso acontece nas nossas vidas? Por que algumas leis não pegam? Primeiro, pelo controle, porque nós ignoramos essas leis, né? Nós achamos que as nossas leis e os nossos princípios são maiores que ela. E segundo, que é o grande motivo, o maior motivo da população, do ser humano no modo geral, é que as leis espirituais simplesmente nós não conhecemos essas leis espirituais e nós
ignoramos essas leis porque nós somos ignorantes pelo fato de não conhecer essas leis espirituais, não pelo fato de não acreditar ou pelo fato de que achar que elas são um absurdo, mas simplesmente pelo fato que nós não conhecemos algumas ou várias dessas leis espirituais. E por essa ignorância, no sentido de não conhecer a palavra, nós muitas vezes tropeçamos nessas leis, tropeçamos na vida, e é isso que nós vamos falar sobre uma característica dessas leis nesse dia, né? Por exemplo, eu vejo várias pessoas fazendo promessas, fazendo sacrifícios para agradar a Deus, para conquistar, para galgar alguma coisa a Deus, e elas às vezes até passam por flagelos no seu próprio corpo. Elas precisam ir além do seu limite para conseguir o que? Simplesmente conquistar a eternidade, conquistar um lugar com Deus, conquistar um lugar ao céu, um lugar do lado do Pai. Elas precisam agradecer por uma bênção, elas precisam fazer um sacrifício muito grande para simplesmente... E quando nós conhecemos uma lei, por exemplo, que é a lei da salvação, a lei da graça, que nós, nesse período que nós estamos vivendo, nada e nenhum sacrifício que eu faça, nenhuma obra pode me trazer a salvação, pode me trazer o acesso ao céu. Então, toda vez que eu tento conquistar com as minhas ações, eu tento conquistar construindo algo nesse mundo para que eu consiga galgar a salvação, eu estou ignorando uma lei espiritual da salvação que o nosso Senhor Jesus deixou bem claro para a gente, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, algo que Deus fez por nós e não que nós fizemos por Deus. Não é uma questão que algum esforço meu está no jogo, é uma lei espiritual. Essa é uma lei espiritual. Então nós temos outras leis espirituais. Nós temos leis, por exemplo, da semeadura, é uma lei espiritual. A lei da oração, enfim, várias outras leis. E hoje eu quero trazer, como nós estamos no mês falando de ações de graça, nada mais como a lei da gratidão, não, mas eu quero trazer um grande ponto para você hoje, que é o ponto do descanso. Descansar. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Bom, agora que nós já vimos sobre as leis de trânsito, leis que não pegam, leis espirituais, sacrifício, nós vamos falar agora sobre a antítese do sacrifício, que é o descanso, o descansar. Mas no nossa linguagem, no português, toda vez que eu falo descanse, o que é que vem à sua mente? E a primeira coisa que vem à mente de qualquer pessoa é deitar numa rede gostosa e relaxar numa sombra, com um suco do lado, com uma água gelada. Mas eu quero trazer um outro ponto sobre o descanso. O descanso em Deus. O que seria esse descanso em Deus? Então eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 22. Vai lá, pega sua Bíblia, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 1 ao 19. Eu vou acompanhar a leitura dessa história interessante, que às vezes muita gente conhece, mas de um ponto de vista do descanso, é o que eu quero trazer hoje para você. Gênesis 22, do 1 ao 19, diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abrão à prova e disse-lhe: Abrão. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então ele disse: Toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abrão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e levou Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar de que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. No terceiro dia de viagem, Abrão olhou e viu ao longe o monte, o lugar, e disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, nós voltaremos.
Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e levou a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Pai, meu pai. Sim, meu filho, pode falar. As brasas, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E o Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover, meu filho. Deus vai prover o cordeiro para o holocausto. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu próprio filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado seu filho, o seu único filho, esteja certo que eu o abençoarei e farei de seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como areias da praia. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Essa história é fantástica. Sabe que durante muitos anos meu filho nasceu por um milagre do Senhor com 980 gramas, com 6 meses e meio de vida. Não sei se você sabe disso. E durante muitos anos eu tive muita dificuldade em ler esse texto. Eu me negava a ler esse texto. Porque toda vez que eu voltava a esse texto eu falava: que fé é essa? Que fé é essa? Deus, não me peça meu filho. Deus, não faça isso comigo. Eu não conseguia mais voltar nesse texto, porque se um dia Deus me pedisse meu filho, que já foi um milagre do Senhor. Eu não entendia esse livro e eu não entendia a minha fé, porque eu também me sentia constrangido disso, de ser tão pequena na fé. E, poxa, se Deus quer dizer que Deus não pode pedir meu filho, se ele pedir, eu não sei o que eu faria, e minha fé é pequena e ao mesmo tempo eu questionava: será que é uma idolatria com o meu filho? E aqueles dilemas todos me consumiam a mente, todos aqueles dilemas. E eu pensava, então, como resolver isso? E eu fui aprender mais de Deus e fui aprendendo a caminhar com Deus, né? Então, passando o texto aqui, a gente vê claramente que uma expressão de fé é o descanso. Abraão, quando Deus mostrou o monte e ele levou o seu filho ali, desde o primeiro momento você nota no texto que ele não titubeou em nenhum momento. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, para a gente fazer a construção desse bate-papo nosso aqui, ele não titubeou em nenhum momento. Na primeira vez que Deus o chama, ele já diz: eis-me aqui. Separe as suas coisas e você vai fazer o holocausto e vai me oferecer o seu filho. Ele já imediatamente começou a oferecer, começou a montar ali o equipamento todo da viagem e todos os itens do holocausto, menos o cordeiro, porque era o seu próprio filho. E durante 3 dias de viagem eles passavam ali. Eu imagino o sofrimento de Abraão, imagino o sofrimento de um pai levando o seu próprio filho como oferta, como sacrifício a Deus. Você já se imaginou no lugar dele? Talvez você que está me vendo agora é pai
E muitas vezes a gente fala do sentimento de pai, de mãe, e é um pouco diferente, mas nesse caso específico, você já imaginou? Durante 3 dias, não foi um negócio que apareceu de ímpeto, né? Vai agora lá no quintal e faz isso, e ele, Abraão tomado pela emoção, partiu. Alguém pode falar, mas ele foi um ato de explosão, de emoção, e ele partiu e foi lá sacrificar. Não, durante 3 dias ele teve tempo para pensar, para meditar, para analisar ponderar as coisas, e o texto nos fala que em nenhum momento, ou seja, além de ser racional essa decisão, em nenhum momento ele titubeou. Em nenhum momento ele titubeou. Será que Abraão não amava seu filho? Será que ele era um pai desnaturado? O filho da promessa, o filho que ele já em idade avançada recebeu do Senhor? O filho agora um rapaz que ele tanto amava? Será que Abraão não amava esse filho? É claro que ele amava deveras, ele amava demais esse filho, ele tinha um amor praticamente incondicional por esse menino. Mas o que levou Abraão então a ter essa atitude de se mover sem titubear ao ponto de oferecer o seu próprio filho como sacrifício? Ele simplesmente ofereceu o seu filho como sacrifício e caminhou nessa direção pelo descanso. Mas como assim, Paulo? O que é o descanso? Como ele conseguiu? O descansar em Deus, na passagem bíblica e no contexto, é algo que pertence a alguém que conhece tão profundamente a Deus, tão profundamente na capacidade de Deus, naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus pode realizar. Ele conhece tanto, e o grau de confiança em Deus é tão grande que eu consigo descansar nas decisões que Deus toma na minha vida, sem pensar em coisas emocionais. Por isso eu quero deixar para você hoje o CCD. CC, e eu vou fazer um D aqui ao contrário, não sei se está espelhado para você, o D de dado. CCD é o conheço, confio e descanso. Conheço, confio, descanso. O que é isso, Paulo? É o seguinte: você encontra uma pessoa na rua hoje. Vamos supor que você sai da sua casa agora, encontra uma pessoa na rua agora, você bate um papo agradável com aquela pessoa. Oi, prazer, meu nome é Paulo. Você daria a chave da sua casa para essa pessoa? Fala, olha, vai lá para minha casa, eu estou indo para a igreja agora, eu vou para o shopping, sei lá. Você vai lá para minha casa e fica lá à vontade, tranquilo lá, tá bom? Você daria a chave da sua casa para alguém que você não conhece? É óbvio que não, você não faria isso, a não ser que você tenha alguma síncope aí mental e acabe delegando isso para alguém num momento de... Enfim, ninguém faz isso. Então é um passo de conhecer, assim é com Deus. E aí como é que eu construo essa relação de confiança? Por exemplo, você deve ter um melhor amigo, você tem alguém que é bem amigo, bem chegado, ou um parente bem próximo, você tem alguém que você confia, você já caminha, como é que você confia nessa pessoa? Você caminha anos com ela, né? Então é uma construção, você já caminha anos. Outras pessoas ficaram pelo caminho na sua vida, porque elas romperam com a confiança com você. Você até perdoou, mas não confia de novo, já ouviu isso, né? Ela falou, olha, está perdoado, não tenho nada, mas a chave da minha casa nessa mão não dá mais para ter, porque você não confia mais nas pessoas. Então, e o último caso é alguém que você tem tanta confiança, você é o seu melhor amigo, é os seus pais, seus filhos, seus parentes, alguém que você tem tanta confiança ao ponto de entregar a chave da sua casa ou do seu carro, enfim, na mão dessa pessoa, porque eu confio tanto em você que eu estou tranquilo, eu sei que você vai cuidar bem enquanto você estiver na minha casa, você vai cuidar das minhas coisas, você vai zelar pelas minhas coisas, eu tenho tranquilidade nisso. Esse é exatamente a definição do descanso, do descansar, quando você confia tanto ao ponto de entregar a chave da sua casa na mão de alguém.
Foi assim com Abraão. Foi assim com Abraão. Ele confiava tanto em Deus, ele conhecia tanto a Deus, ele andava tanto tempo com Deus, tantos anos andando com Deus, ele conhecia o modus operandi de Deus, e ao tal ponto que se Deus pediu seu filho, tá tudo certo. Por que que estava tudo certo? Porque ele tinha confiança de deixar a chave do coração dele na mão de Deus. Ele sabia que, sem entender, sem fazer o menor sentido, sem ter a mínima expectativa no ponto de vista humano de ser alguma explicação racional para aquilo, ele tinha tanta confiança no modus operandi de Deus, naquilo que Deus já tinha feito no passado e no grau de relacionamento que ele tinha, que ele simplesmente confiava e descansava em Deus. Esse é o descanso que eu quero trazer para você. Mas fala, Paulo, eu não consigo confiar em Deus ao ponto de entregar as chaves da minha vida totais na mão dele. Ou talvez você diga, Paulo, eu consigo entregar na mão de Deus às vezes, né? Deixa eu te falar um negócio. Toda vez que você tem um plano B por alguma coisa, por exemplo, no caso de Abraão, se eu chegar lá e até a hora da última faca, que eu tirar a faca, o punhal para dar no meu filho, Deus não prover alguma coisa, aí eu vou voltar para trás e vou fazer do meu jeito. Já viu isso acontecer? Várias vezes na vida das pessoas. Por quê? Porque o grau de confiança, o grau do conhecimento de Deus é limitado. O grau de andar com Deus é limitado. Então o grau do descanso vai ser automaticamente limitado. Veja como a nossa fé é pequena. Veja como nós somos pequenos, nós somos meninos na fé. Não porque nós temos aquela fé que vou fazer que vou fazer força mental e pensamento positivo, nada disso. A fé, ela aumenta proporcional a quão eu conheço de Deus. A fé, ela aumenta proporcional, a minha confiança em Deus aumenta proporcional a cada grau que eu vou conhecendo com Deus. É uma construção. E o meu descanso também caminha paralelo com isso. Você conseguiu notar um padrão de uma pessoa que resolve as coisas com os seus próprios punhos? Aqui é na força dos meus braços. Alguém que leva a vida de uma maneira totalmente humanista e só confia naquilo que os seus olhos podem ver. Alguém que começa a confiar, conhece a Deus, vai se achegando a Deus, caminha com Deus, e a sua confiança, o seu conhecimento vai aumentando ao tal ponto que ele começa agora a confiar tanto em Deus, plenamente em Deus, que ele descansa em Deus. Por isso que em Mateus 11, 28 a 30, eu vou ler para você aqui, está do meu lado, diz assim, ó, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. É isso que o nosso Mestre Jesus nos promete, descanso a vocês, para aqueles que se achegarem a Ele. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão finalmente descanso para as suas almas. Não é isso que todos nós procuramos? Paz nesse mundo, descanso para as nossas almas, paz com todos nesse mundo e ter uma vida alegre, uma vida de contentamento. Essa verdadeira paz, que ela excede a todo entendimento, ela só é encontrada quando eu descanso finalmente em Deus. Eu entrego, Deus, aqui está a chave da casa, a chave do meu coração, e eu confio plenamente em Ti. Se você gostou desse nosso bate-papo, você pode aí nas redes sociais compartilhar com aqueles que Deus colocar no seu coração. E assim eu quero que você tenha uma boa semana. Em nome de Jesus eu agradeço. Eu quero orar com você agora. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor nos ajude com esse conhecer a Deus, com confiar, conhecer e descansar no Senhor. Que nós possamos aplicar nas nossas vidas isso que nós aprendemos agora aqui, nesse nosso bate-papo. E que o amor de Deus Pai, a graça infinita do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, para todo sempre. Se você crê, diga amém. Em nome de Jesus, eu te vejo então na próxima semana. Em nome de Jesus, amém.
Fala aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado aí da mensagem de hoje, que Deus tenha falado com cada um de vocês aí através dessa mensagem do nosso irmão Paulo Ricardo, e que possamos aí, que nem eu sempre digo aqui, né? Buscar dia após dia mudanças práticas em nossa vida, que possamos amar mais as pessoas, que possamos buscar mais a Deus e que possamos ser cada dia mais igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um rápido recado para vocês. Semana que vem, dia 5 de dezembro, aniversário de 20 anos da IBB Mogi. Tá bom? Já está saindo da adolescência, entrando na vida adulta aí. E semana que vem a gente vai ter muito a celebrar. Tá bom? A nossa programação vai começar às 11 da manhã com um culto. E vai terminar às 6 horas da tarde com outro culto. Esse culto das 6 aí, mais direcionado para os jovens e adolescentes. Tá bom? Programação tudo ar aberto, respeitando aí o máximo que a gente conseguir os distanciamentos, né? Todo mundo de máscara, se protegendo, protegendo um ao outro, mas vamos estar lá curtindo esse momento tão especial aí todos juntos, tá bom? Então, se você puder, se você quiser visitar a gente no sábado que vem, vai lá, dá um pulinho na Becar, tá bom? Só para a gente ver aí, falar um oi, né? Pelo menos ver presencialmente um ao outro aí, essa coisa que faz tanta falta aí pra gente, tá bom? Então, semana que vem, 5 de dezembro, a partir das 11 horas da manhã na Nabecar, 20 anos da IBB, a gente te espera lá, hein? E para finalizar aqui, falando de generosidade, eu só queria falar para vocês que essa semana a gente teve o Yakisoba do Bem na quinta-feira, tá? Foi um sucesso. Vendemos aí, se eu não me engano, quase que 200 pratos de yakisoba e com a renda aí toda sendo revertida para o projeto Fazendo a Diferença. Tivemos irmãos da igreja, irmãos de fora da igreja ofertando os ingredientes. Foi uma bênção, gente, foi uma bênção. E por causa desse projeto aí, desse ministério aí, estamos conseguindo manter o apoio para as famílias do projeto Fazendo a Diferença. Eu sempre digo aqui, né, que é muito bom fazer parte da IBB por causa disso. Vocês, sabe, estão sempre prontos aí para estar ajudando, para estar ofertando, para estar dizimando. E sempre que a gente precisa fazer alguma coisa para mostrar Cristo para essas famílias aí tão carentes, vocês sempre pulam aí nesse barco com a gente e nos ajudam a levar a mensagem, levar amor, levar esperança para aquelas pessoas que tanto precisam. Então hoje era isso que eu queria falar sobre generosidade com vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre esse projeto, fale com a gente. Se você quiser ofertar, dizimar, vai lá no nosso site, clique em contribuição e lá vai ter todos os detalhes que você precisa para estar fazendo a sua oferta, tá bom? Então eu vou estar orando aqui agora, depois vamos ter mais um louvor e estaremos encerrando o nosso culto online dominical. Então, Deus, eu queria te agradecer, Pai, por mais esse dia, queria te agradecer, Pai, por cada pessoa que nos assistiu aqui, que vai nos assistir aí durante a semana também. Esteja, Pai, nos usando, esteja nos transformando, esteja nos santificando, Deus, e que possamos, Pai, estar mostrando para todos aqueles em nossa volta esse amor enorme que você tem por cada um de nós. Eu te agradeço também, Deus, por essa ajuda que a nossa igreja fez para o projeto Fazendo a Diferença, por todos os envolvidos, Pai, que possamos, ó Deus, continuar fazendo isso daí, cuidando das famílias necessitadas e levando, Pai, demonstrando o seu amor por cada uma delas. Esteja abençoando a nossa igreja, Pai, esteja cuidando da gente, esteja abençoando nossa liderança, que possamos, ó Pai, estar de ouvidos abertos para ouvir o direcionamento do Senhor. Esteja nos dando uma boa semana aí pela frente, nos abençoe, Pai, e cuide de cada um de nós. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, então. Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.